E aí, pessoal, a pergunta é: Jean-Pierre joga ou não joga? Que Grêmio nós vamos ter no final de semana? Já está tudo resolvido. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Passei a manhã inteira respondendo perguntas e também fazendo perguntas sobre o estado, o real estado de Jean-Pierre e o que isso pode representar para o futuro do Grêmio. O Grêmio que tem no sábado à noite o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. E nesse jogo vai sim poupar, deve ir com um time alternativo, não deve jogar com seus principais jogadores. Essa é uma tendência deste momento, mesmo o Grêmio querendo muito a vitória contra o Goiás e mais, precisando muito da vitória contra a equipe do Goiás para não permitir que o São Paulo abra muita vantagem. O São Paulo que hoje tem 10 pontos, mas tem um jogo a mais que o Grêmio. Essa é uma tendência de momento, o Grêmio atuando e colocando jogadores alternativos, deve jogar Orejuela, deve jogar Tonhão, deve jogar David Braz, deve jogar Cortez, Darlan vai para o jogo, Lucas Silva, Pinares deve ir para o jogo, com Ferreira de um lado, talvez o PP continue e Diego Churin na frente. O Grêmio, um time muito diferente do time que ontem fez o enfrentamento contra o Santos. E a principal pergunta, e me parece que esse é o ponto principal da nossa conversa, é Jean-Pierre. Porque nessas informações que eu busquei, uma delas diz respeito de que Jean-Pierre, no jogo de domingo, já se sabia que não jogaria hoje. Que o banco foi uma espécie de despiste para colocar dúvida para o lado do Santos. Porque o Grêmio já sabia que Jean-Pierre não estaria no jogo de ontem. Eu achei surpreso, fico surpreso, mas essa é a notícia, essa é a informação da hora e a gente tem que também aqui vir colocar para vocês, porque eu escutei isso e venho aqui, repasso, obviamente, para vocês essa leitura. Não imaginava que pudesse ter sido isso, até fiz crítica quanto a isso, mas essa é a informação. E aí vem e a gente chega na principal informação. Jean-Pierre vai estar em campo na partida contra o Santos no jogo de volta na próxima quarta-feira lá na Vila Belmiro. Ele vai estar em campo. E essa é a grande notícia. O jogador, ele de certa maneira foi preservado, ele não tem uma lesão, fez alguns exames e não consta lesão. Então a gente pode trabalhar muito mais na linha de preservação do que propriamente de algum estágio de tempo de preocupação para que ele não jogue. Jean-Pierre estará em campo na Vila Belmiro na decisão da próxima semana. Essa é a grande notícia. Jean-Pierre é um jogador que foi o balizador do melhor momento do Grêmio na temporada. É a partir da entrada de Jean-Pierre no time que o Grêmio se reorganizou, se remontou e fez ótimos jogos. Conseguiu uma série muito grande de vitórias consecutivas, assim como conseguiu apresentar uma melhor qualidade, sobretudo em cima da articulação do meio para frente, fazendo crescer PP, Diego Souza e naturalmente os volantes. As dúvidas do Grêmio para o jogo da próxima quarta se colocaram no próprio jogo de ontem, porque Darlan entrou bem, deve ir para o jogo, e Ferreira entrou muito bem, deu uma contribuição muito melhor do que a figura do Luiz Fernando. Isso faz com que o Grêmio tenha nesse momento a condição de enfrentamento, de encarar o Santos e de vencer o Santos, entendendo também as qualidades do adversário, mas sobretudo apresentando a sua forma de jogar, contando com os seus principais jogadores. Eu fiquei satisfeito com isso, eu estava preocupado, muito preocupado, porque imaginei que o Jean-Pierre pudesse ter algum problema maior que o tenha tirado do jogo de ontem e que também possa criar alguma repercussão para os próximos jogos, mas a informação não é essa. Então, o Grêmio vai com um time alternativo para jogar contra o Goiás, mas já se sabe que o seu principal jogador e os principais jogadores estarão em campo na Vila Belmiro, na Vila Famosa, no difícil jogo, e um jogo que é, como foi ontem, até o momento, o jogo mais decisivo da temporada tricolor. O Grêmio que tem ainda em dezembro os enfrentamentos contra o São Paulo na Copa do Brasil, mas que na Libertadores tem agora uma tarefa difícil, que é bater, que é vencer o Santos de Cuca lá na Vila Belmiro. Com o Jean-Pierre vai ficar mais fácil, ou pelo menos vai diminuir um pouco a dificuldade, o tamanho do problema que o Grêmio tem lá. Eu acredito, tenho certeza que o torcedor também acredita. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.